Estamos aqui com João Paulo Ledur, diretor de Estratégia, Inovação e Tecnologia da Marco Polo. Ledur, muito obrigado por essa conversa, que eu já quero começar falando sobre pós-COP30. A gente viu a apresentação de diversas soluções, inclusive a case, que muitas empresas acabaram entrando, oferecendo soluções, estratégias pensadas para o futuro. A Marco Polo também aderiu. Queria que você comentasse sobre essas estratégias, sobre como vocês estão trabalhando e pensando elas daqui para frente. Bom dia, Fabrício. Em primeiro lugar, satisfação enorme a gente poder estar aqui juntos, aproveitando esse evento tão importante em que a gente vai estar discutindo o futuro da mobilidade, né? E a COP30 foi um evento muito importante, eu diria até um marco, a Marco Polo, quando a gente trata de transição energética. E esse evento aqui, na verdade, ele é um produto da estratégia da Marco Polo pós-COP30. Por que eu digo isso, né? Se nós estivéssemos nesse evento aqui, nesse mesmo evento há 2 anos atrás, nós veríamos talvez um foco muito grande da Marco Polo em produto, né? Mostrar produto para o nosso cliente tradicional. E vejam essa transformação que vem acontecendo, a gente está ampliando o ecossistema da mobilidade, porque o grande objetivo da COP era a gente poder mostrar para o mundo a capacidade de protagonismo do Brasil na transição energética, com soluções já disponíveis e podendo ser escaláveis. Então foi muito interessante, importante para nós essa participação, nessa união, eu diria quase que uma coalizão com grandes empresas, para que a gente olhasse para a mobilidade dentro de um contexto um pouco diferente, né? Quando a gente fala de transição energética, a gente pensa muito só na questão do ônibus elétrico, nas cidades, né? E isso eu diria que é o produto final. Quando a gente pensa no desafio que nós temos dentro dessa jornada, a gente precisa olhar, nós precisamos ter soluções de produto, então a gente tem que ter a iniciativa privada, a indústria, trazendo tecnologia já viável. Esse é o grande papel da Marco Polo. Nós temos que ter debates com a iniciativa pública também, que tem um papel muito importante na organização, nos marcos regulatórios também, para permitir que essa transição pós-COP30, a transição energética aconteça. E a gente também tem que trazer para mais perto do ecossistema as instituições financeiras. Então, após a COP30, nessa coalizão com a CASE, né, grandes empresas e instituições financeiras, a Marco Polo vem trabalhando proativamente, chegando durante esse evento bacana aqui, para que a gente eleve esse debate, olhando esses pilares de produto, tecnologia, linhas de financiamento, né, e marcos regulatórios que proporcionem ao Brasil acelerar essa transição energética. Ledur, você tocou em um ponto que eu acho fundamental, que é quando pensamos na transição energética na mobilidade urbana, a gente pensa, evidentemente, na eletrificação dos ônibus, das frotas, mas há todo um debate, há todo um processo por trás disso. Hoje as prefeituras já estão preocupadas em colocar ônibus elétricos nas suas cidades, empresas estão preocupadas em fazer negócios com quem investe e tem responsabilidade socioambiental. O quanto essa conversa, né, essa maturidade mesmo, ela avançou nos últimos anos e como você pensa que vai ser daqui para frente? Eu vejo que essa discussão, esse debate, ele vem crescendo exponencialmente nesses últimos anos e obviamente a gente já vê uma série de prefeituras não só com essa discussão em andamento, mas com ações práticas, né? Eu acho que voltando ao primeiro, talvez, aspecto da tua pergunta, a gente acredita muito que a gente não tem que falar só sobre eletrificação. Eu acho que esse é um conceito errado, né, que pode, vamos dizer assim, trazer uma perspectiva não viável, que não até ajude ao grande desafio que a gente tem, que é da descarbonização, né? Então, a Marco Polo ela vem trazendo como estratégia essa matriz multitecnológica. A gente entende no Brasil que são mais de 5.700 cidades. Será que todas as cidades do Brasil elas possuem a mesma condição, por exemplo, do que uma cidade como São Paulo? Não. Então nós vamos ter aplicações para diferentes tecnologias. Por isso que aqui no nosso stand, né, nesse evento, a gente tem um ônibus elétrico integral e, obviamente, é uma tecnologia já consagrada mundialmente. A gente vê isso na América do Norte, na Europa, na Ásia, mas a gente tem aqui um produto com uma tecnologia híbrida a etanol, então tem uma tração elétrica, mas tem um motor gerador a etanol. A gente consegue utilizar uma matriz energética abundante no Brasil,
que é a do etanol, que tem um ciclo de carbono neutro da sua produção, né, até a sua entrega na bomba. Por quê? Porque a gente entende que vai trazer facilidade, a gente vai baixar a barreira de entrada para que municípios que não sejam como São Paulo, que eles não estejam estruturados do ponto de vista de infraestrutura energética, que é um outro debate aqui que a gente poderia ter, que é um grande entrave, a gente facilitar essa jornada de mudança. Poderia falar aqui do biometano também, quantas aplicações interessantes o Brasil, que também dos rejeitos de processos produtivos que nós temos, podemos utilizar esse processo para a geração de biometano e usar um combustível que traz uma redução da emissão de gases poluentes, né, na casa de acima de 90%. Né? Então a Marco Polo entende que, pela característica continental do nosso país, a gente tem a obrigação de trazer um portfólio, uma estratégia multitecnológica dentro desse contexto aqui da transição energética. Né? Falando então agora desse portfólio tecnológico que você citou, inteligência artificial, como vocês têm pensado e trabalhado na Marco Polo? Essa pergunta ela é encantadora, né? Assim, falar de IA, de inteligência artificial, é o hype do momento, todo mundo fala, né? Acho que uma das coisas mais importantes quando a gente fala de transição energética é a consciência do desempenho energético que a gente precisa ter, número 1. Segundo, segurança no transporte coletivo também, tanto para o motorista como para os passageiros também. A gente ter uma visão e uma gestão do todo do ecossistema do ônibus, das estações de carregamento, das garagens. Né? Então, quando a gente começa a olhar sobre essa ótica, a tecnologia embarcada através da inteligência artificial, ela vai ajudar muito para que a gente tenha condições de acelerar essa jornada aí de transição energética. Muito mesmo. Eu dou um exemplo. No ônibus elétrico, o ar-condicionado que vai no ônibus, ele chega a contribuir com 30% do consumo energético, que seria o consumo de combustível do consumo energético. É muito alto o consumo do ar-condicionado. Com o uso de inteligência artificial, com sensores, a gente consegue proativamente maximizar o desempenho do sistema de ar-condicionado, monitorando em real time e tomando decisões já de forma proativa para que sempre traga vamos dizer, um melhor nível de consumo do ar-condicionado. E não fique, de repente, numa temperatura flat que vá consumir mais energia do que seria necessário. Isso é um pequeno exemplo do quanto que a inteligência artificial, a tecnologia embarcada vai também contribuir muito para a Marco Polo e para a transição energética. Com certeza esses assuntos vão ser amplamente discutidos aqui na feira. João Paulo Ledur, diretor de Inovação, Estratégia e Tecnologia da Marco Polo, obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fernando.